Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, sexta-feira, 6 de maio, terceira semana da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, faça sua inscrição aqui no canal e juntos com a Casa de Missão se tornar um grande evangelizador aqui no canal do YouTube. E também para você que acompanha lá no Instagram, também a gente está postando as nossas meditações diárias. Queridos irmãos, maldição transforma-se em bênção. É o tema que a Casa de Missão está tendo toda terça-feira, se preparando para Pentecoste. Próxima terça, dia 10, então vamos para o terceiro dia. Quebra de maldições da posteridade está sendo uma grande bênção. Então que eu e você possa estar lá próxima terça-feira, louvando ao Senhor e bebendo desta graça, onde tudo que é mal, tudo que o inimigo tem lançado está sendo quebrado e se preparando para receber o Espírito Santo, o Paráclito em nossa vida. Queridos irmãos, o Evangelho da sexta-feira está lá em João, capítulo 6, dos versículos 52 ao 59. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então este é um discurso de Jesus, um ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Queridos irmãos, depois desse discurso do pão da vida, Jesus ele termina então aqui esses ensinamentos e muitos homens ali ainda com o coração fechado, com o coração longe de tudo aquilo que o Senhor já anunciou. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Queridos irmãos, nesse tempo novo, nesse tempo pascal, tempo da ressurreição, que nosso coração possa se abrir aos ensinamentos de Jesus, sabendo que Ele está vivo, presente no meu coração e no teu, na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí tudo que Jesus fala, tudo que Ele promete, tudo aquilo que Ele lança sobre nossa vida se cumpre. E aquilo que Ele nos deu de presente, que é a sua carne e seu sangue. Nós precisamos ter fé, irmãos. A fé convicta de que o que Ele fala se cumpre. Porque aqui é uma afirmação de Jesus, mas uma vez, até parece repetitivo o discurso de Jesus, mas não. Ele fala de um modo para que eu e você compreendam, irmãos, de fato, de que a Eucaristia é um doar-se por completo. A Eucaristia, ela precisa de fé, ela precisa de convicção, ela precisa de atitude. Ela precisa, irmãos, uma fé verdadeira com um amor único em Cristo Jesus. O amor que eu me dou, o amor que eu quero, que eu preciso e quero mudança na minha vida. Porque, irmãos, é produzir efeito. Por isso que Jesus vai dizer: se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Se não comerdes a carne, também não terá a vida em vós. Porque, queridos irmãos, imagina, se eu estou então comungando a presença do Cristo, eu estou comungando ali a sua carne, o seu sangue, está dentro de mim, então eu tenho presente dentro de mim um Deus vivo, um Deus ressuscitado, um Deus glorioso. E aí, se eu não produzir efeito, se eu não produzir mudança na minha vida, nas minhas atitudes, não teria sentido nenhum eu estar então comungando, eu estar ali diante do Deus vivo,
e pedir isso para que ele entre no meu coração. Então, se eu não produzo mais paciência, mais amabilidade, mais amor, a caridade, algo está errado na minha vida, algo está errado no meu proceder. Porque talvez então eu estou com um coração como o dos judeus, como de muitos homens, como muitos discípulos que a gente vai ver logo depois que abandonaram porque aquele discurso estava forte demais e eles não compreendiam com o coração aberto. Queridos irmãos, aqui no versículo 57, assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Olha que lindos, irmãos. Aquele que come verdadeiramente desta carne vive por Jesus, vive para Jesus. Aquilo que o sacerdote diz, por Cristo, é para que nós façamos, irmãos, a nossa vida valer a pena, a nossa vida, sabe, ter o sentido exclusivo para Jesus, por Cristo, com Cristo. Queridos irmãos, comer da carne, beber deste sangue, é algo que eu tenho de especial na minha vida. É algo que eu tenho assim como algo eterno, mas algo tão especial que quando eu olho com os meus olhos espirituais, com os olhos da fé, eu começo a ver sentido. Eu começo a ver aqui que um Cristo que além de se entregar numa cruz, se doar inteiramente de corpo e sangue, ainda nos dá este presente. Mas, queridos irmãos, muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas, estamos com o coração tão longe do céu, das coisas do alto, que eu me esqueço de me preparar para viver este momento. Por isso que a igreja nos pede já para guardar 1 hora de jejum antes de comungar. Ali ela nos ensina a viver todo este momento, porque é um momento maravilhoso. São Pio dizia que se a humanidade compreendesse o valor da Santa Missa da Eucaristia, teria que ter guardas ali na porta da igreja para conter tão multidão. Realmente, irmãos, quando nós de fato dobrar os joelhos e pedir a graça, a compreensão para o Senhor de o quão eu preciso viver este momento. Santa Clara, por exemplo, ela quando se pegava já enferma, numa condição muito difícil, ela não pôde participar um dia de uma Eucaristia, de uma celebração, mas ali a oração dela foi tão fervorosa que Jesus deu a graça para que ela fosse ali arrebatada daquele quarto, daquela cama enferma e fosse levada naquele momento, onde lá estavam as irmãs já participando do banquete e ali ela pôde então estar. Aí quando as irmãs voltam, começaram a comentar o quão foi maravilhoso aquele momento e ela disse: eu sei, eu estava lá. Queridos irmãos, a gente precisa ter esse desejo de participar do banquete do Senhor. A gente precisa ter este amor pela Eucaristia, pelo pão vivo descido do céu. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Não como maná, não como as coisas passageiras da nossa vida. Queridos irmãos, para viver então a Eucaristia, para ver o banquete do Senhor, é necessário então o doar-se por completo. E doar-se por completo vai ser cruzes, vai ser renúncias, vai ser muitas vezes o não para as coisas da terra, ou melhor, sempre vai ser um não para as coisas da terra, porque às vezes eu estou no domingo, pelo menos uma vez a gente tem que participar da Eucaristia na semana, mas se possível muito mais vezes. Então eu vou ter que dizer não para um compromisso, não para uma pessoa. Então não crie dificuldades, barreiras para participar deste momento, porque Jesus é claro, ele afirma que quem não comer desta carne, não beber deste sangue, não terá vida em si. Ou seja, irmãos, seremos mortos, seremos pessoas frias, seremos pessoas que não têm sentido algum. Vai ser um coração morno, um coração frio, aquele que não come da carne. Então sim, Jesus aqui fala para nós, cristãos católicos, que sim, compreende que a Eucaristia é o sinônimo de tudo, porque como vai dizer São João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia.
Queridos irmãos, que eu e você se aproxime de Jesus, mas se aproxime então com um doar-se por completo, por inteiro. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine, que possamos abrir o nosso coração e compreender todas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.